quero agradecer o Estevam, quero agradecer o IAT, porque é um lugar onde a gente tem uma certa liberdade, né, de conectar nossos pensamentos, nossas pesquisas. Então, eu acredito muito que esse espaço possa crescer na universidade. Assim, eu tenho muita fé que ele vai crescer, que as pessoas vão se encontrar mais, né? É um lugar onde a gente pode se encontrar e trabalhar. Então, é um lugar um pouco raro, eu acho, dentro da universidade. Então, quero agradecer, sobretudo, o Estevam, que nos encorajou também, de certa forma. Bem, boa noite a todos. Eu sou Luiz Alberto Brandão. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui encantados com tanta presença, tanto interesse despertado pelo evento. Isso é muito gratificante para a gente. A gente está acostumado nos eventos acadêmicos em geral, o público é bastante restrito, né? Embora acho que um dos interesses desse nosso encontro de hoje é justamente colocar em discussão, né, os limites, né, do que se entende por acadêmico, né, de que tipo de trabalho, que tipo de apresentação, que tipo de formas de divulgação que a própria universidade pode oferecer à sua própria comunidade e à comunidade externa também. Quero fazer um agradecimento, claro, ao IAT. Eu tive o prazer de atuar como professor residente em 2013, 2014, juntamente com Patrícia e Ana Paula também. E é um dos programas do IAT. O IAT tem vários programas. Esse programa é um programa fascinante porque os pesquisadores eles ficam reunidos ao longo de um ano, né, compartilhando suas pesquisas, né, fazendo seminários, convivendo, né, e essa convivência é muito, muito rica, que você está convivendo com pessoas de áreas muito diferentes, desenvolvendo trabalhos com perspectivas, abordagens, objetivos, métodos muito distintos. Isso é muito, muito, muito legal. Então, um agradecimento especial aqui ao Estevam, que é o atual diretor, né, por nos ter dado total abertura para essa deveria estar sendo uma reedição de uma apresentação que a gente fez, mas que na verdade se revelou uma apresentação completamente nova. Praticamente todo o material que vai ser apresentado aqui é um material que a gente produziu. A gente se sentiu tão, enfim, feliz com a proposta, tão estimulados, que quase todo o material aqui é um material inédito que está sendo apresentado aqui pela primeira vez. Então, muito obrigado. Gente, boa noite, né? Eu quero expressar aqui minha gratidão ao IAT por sempre nos apoiar nessas iniciativas, né? Acho que foi um feliz encontro esse de professor Estevam, professor Luiz e professora Patrícia, né? Nós fomos residentes ao mesmo tempo, e Estevam já era o diretor, né? E foi realmente uma grata surpresa esse nosso encontro e essa nossa possibilidade de estar reeditando isso, né? O reencontro, né? Realmente a ideia dessa conferência nasceu no seminário anual. No ano de 2015, o IAT apoiou o meu núcleo de pesquisa num ciclo de conferências chamado Olhares Transdisciplinares. E a primeira conferência era Imagens da Morte, que foi com a presença da Patrícia e do Luiz. Foi tão bom que um dia o Luiz pegou uma foto no Facebook e falou: vamos de novo? Eu falei: com certeza. Né? E Estevam prontamente nos apoiou, né? E estamos aqui, né, com uma edição completamente nova. Acrescentamos aí a dialética, que é a vida, né? Vida e morte. Espero que vocês apreciem, né? Também fico muito grata pela presença de vocês, né? Então vamos então a mais um reencontro, né? Obrigada. Slide aqui. Sim. Sim. Aqui dá de tudo. Aqui não cabe em si. Aqui trepida. Aqui desejos se projetam. Aqui é quase lindo. Aqui dissolve
aqui só ergue, aqui descamba. Aqui não há além. Aqui pode. Aqui se espreita. É aqui que a gente mora. Aqui é perto de tudo. Aqui é meio fora de mão. Aqui se aluga. Alugam-se aquis. Aqui plurais se tornam singulares. Aqui espanta. Aqui a gente se toca. Aqui não tem lugar. Aqui desloca. Aqui está em toda parte. Aqui desabrocham esboços. Aqui se corre atrás e adiante. Aqui tem estrupício e elegância. Aqui começam os corpos. Aqui vive aberto o livro do desassossego. Aqui desteme-se. Aqui é a morada do exílio. Aqui vai para todos os lados. Aqui a gente se inquieta. Aqui claustros se abrem. Aqui rola. Aqui há brilho. Aqui há brilho suave. Aqui há brilho seco. Aqui há brilho nenhum. Aqui estão os cadafalsos. Aqui cabe todo mundo. Tudo acaba aqui. Aqui transborda. Aqui se estranha. Aqui desliza. O silêncio corrói aqui. Por aqui passou o anjo da noite. Aqui não tem quando, aqui só tem como, aqui não tem onde, aqui só tem quanto. Aqui desanda. Aqui não se sabe direito o que é. Aqui se inventa. Aqui a gente vive. Aqui a gente quer viver. Aqui a gente quer viver mais. Aqui a gente quer viver mais que a vida. Pulsão de morte e de vida. Para Freud, pulsão é um dos conceitos de delimitação entre o físico e o psíquico. Os animais têm instintos, mas o homem tem pulsões, pois busca no alimento, no sexo e nos sentidos também o prazer e a afetividade. Freud primeiro estabeleceu a diferença entre pulsões do ego, ligado ao princípio da realidade e da satisfação das necessidades, e as pulsões sexuais, ligadas ao princípio do prazer e à satisfação das fantasias. A busca humana seria sempre de maximizar o seu prazer, mas Freud descobriu que isso está ligado a levar o organismo à mais baixa excitação possível, pois o excesso de energia no aparelho psíquico nos causa desconforto. Por esse motivo, buscamos um além do princípio do prazer, que é o nirvana, que significa a menor carga energética possível circulando no aparelho psíquico, o que equivale a um estado inorgânico, ou seja, um estado de morte. Paradoxalmente, buscamos isso, de modo que estamos atravessados pelo que Freud denomina de pulsão de morte. Dessa forma,
A vida está em uma tensão dialética com a morte, e essa pulsão destrutiva também faz parte da condição de viver. Essa experiência de angústia, de querer diminuir a tensão sentida no aparelho psíquico a zero, de não querer sofrer, é uma pulsão que nos coloca o tempo todo diante da morte e que, paradoxalmente, nos faz reagir em busca da vida. Estamos todos assim o tempo todo desafiando a morte, que tenta nos seduzir com o nirvana. Eros e Thanatos, vida e morte, se enfrentam em uma constante dialética cotidianamente em nós. Além disso, ligado à pulsão de morte, estaria o masoquismo, que é um espírito autodestrutivo e de aniquilação, e o sadismo, seu contrário, que é uma forma de exteriorizar esse impulso interior de destruição. Em outras palavras, em todos nós há uma cruel agressividade à espera de provocação, que parece ser a base das atrocidades históricas cometidas em guerras e invasões, da civilização à barbárie. Em carta endereçada a Freud, em 1932, Albert Einstein questiona o psicanalista: por que a guerra? E a resposta é que conflitos de interesse entre os homens muitas vezes são resolvidos pela violência, porque matar o inimigo satisfaz uma inclinação pulsional originária que permeia uma comunidade. Para Freud, se o desejo de aderir à guerra é um efeito da pulsão destrutiva, a recomendação mais evidente será contrapor seu antagonista, Eros, buscando estreitar os vínculos emocionais entre os homens. Buscarei mostrar alguns caminhos para deixar Thanatos e encontrar Eros, evidenciando como a própria pulsão de morte faz emergir a pulsão de vida. Bom, eu pensei nessa frase para começar, porque eu vou fazer uma narrativa e aí eu achei que ia ser bom começar com a infância, né? Então eu acho muito bonita essa frase do Charles Baudelaire: o gênio é a infância reencontrada à vontade, né? Então eu acho que a infância sempre é essa parte da vida que a gente está sempre voltando para ela, né? Assim, sempre pensando nela. É uma época também que a gente tem algumas lembranças, né? A gente tem algumas lembranças, mas assim, a gente não sabe se viveu aquilo mesmo, foi fantasia. Então tem uma escuta da infância, né? E aí eu queria começar com essas imagens, né? Com essas fotografias que são minhas e que remetem à infância. Então, o meu campo de trabalho, de atuação, ele deseja afirmar o valor do objeto artístico enquanto objeto de conhecimento dentro da própria área e nas suas conexões transdisciplinares, né? História, a literatura, a psicanálise. Mesmo que eu fiz psicanálise e não tive tanta afinidade com ela, acho que tem muito interesse pelo inconsciente, pelos conceitos que a psicanálise trouxe, né? Que tem muito a ver com a arte também, né? Meu campo também. E a antropologia do visual. E esse campo ele propõe investigar um certo funcionamento da produção das imagens artísticas, considerando sobretudo a imagem e a narrativa como eixos principais atualmente. Esse ponto eu acho que é importante na hora de inscrever o trabalho, afirmando o desejo de investir e investigar modalidades contemporâneas para criar, conceber e produzir imagens. Eu comecei com essa pesquisa em 2004, mais ou menos, em uma exposição chamada Plasticidades, né? Então a arte de contar histórias, né? Chamada por alguns cientistas atualmente de storytelling, né? E quase como um conceito também usado como estratégia comunicacional, tanto para fins econômicos como políticos, tem como intenção primeira o uso da emoção e da sensibilidade, né? É usado como técnica de propaganda pela publicidade e mesmo pelos líderes políticos no intuito de controlar a opinião pública. A narrativa é de uma grande potência transdisciplinar. Ela envolve o legado de história das gerações passadas, lições de sabedoria e frutos de experiências acumuladas também. Atualmente, eu tenho tentado compreender esta lógica subjacente, né? E analisar o storytelling como uma maneira de ressaltar, através das imagens e da narrativa,
como a política tem o seu papel na construção de valores de uma sociedade. Eu não sou uma artista da política, né? Mas eu sou professora, eu sou uma mulher, eu sou uma cidadã e sou uma artista, né? Então, tem uma questão que é política também, né? Políticos, né? Relacionando a grupos, né? Como é a palavra políticos na grego, né? Que integram a polis, também determinando a arte ou ciência da organização, né? Então, é mais nesse foco aí, né? Então, retirando o storytelling do impasse crítico no qual se encontra, né, usado por políticos, a gente vê que a mídia trafica um pouco as imagens e as notícias, né? Eu quero analisar o lugar das narrativas que fazem uso de fotografias, até mesmo jornal. Eu tive uma experiência com jornal há uns anos atrás e quero retomar essa experiência, que é um jornal onde tudo é verdade, mas também não. Mas as coisas principais são verdade. Teria que falar dele para vocês, mas vou passar rapidamente, né? Eu acho que a arte ela deve ter um impacto social também, enquanto forma de educação estética e dos sentidos. Assim como na maneira produtiva e crítica em que a produção dessas imagens se reflete no espaço social. Eu acho que a imagem se torna uma fonte de multiplicidade de narrativas em áreas diversas. Essa breve introdução eu queria mais situar assim, o campo da minha pesquisa, sobretudo o que eu vou falar depois. E como artista pesquisadora da UFMG, eu tenho em vista não só a dimensão da pesquisa artística, não somente como um fim em si, né? A arte como um fim em si, que já é um lugar muito bom, né? Mas o cunho educacional que eu gosto muito de reverberar, né? Eu acho que a morte, ela se coloca para mim como uma grande questão, sempre se colocou, assim. Eu acho que as culturas, elas tentam responder a ela, mostrando diferentes ritos ou hipóteses e formas de vivenciá-la, né? E a partir da morte, eu acho que é possível olhar para a trajetória terrestre, né? De um homem, de uma mulher, de uma criança, em uma temporalidade não sucessiva, olhando mesmo para a essência, né, do que foi vivido. Todo mundo tem alguém que morreu e lembra, né, de algumas coisas daquelas pessoas. Eu acho que toda vida humana se desenrola sob o signo de uma incerteza, né, muito primordial e absoluta, mas precisamos também ser cuidadosos para falar da morte, porque a gente sabe que vamos morrer, mas nem sempre sabemos o que isso quer dizer, né? Mas aí, voltando à questão da narrativa, eu vou contar uma pequena história, que é o hassidismo, né? É um movimento surgido no interior do judaísmo, e essa vertente não deixou de existir ao longo de praticamente toda a história judaica. Hoje, no entanto, o uso do termo hassidismo se restringe à tendência desenvolvida na primeira metade do século XVIII, na Europa Oriental, através de um rabino, né? Israel Ben Eliezer, mais conhecido como Baal Shem Tov. Em reação ao judaísmo mais legalista ou talmúdico, né? Mais intelectualizado. Então, eu só entrei nesse assunto aí mais abruptamente, assim, para situar o Baal Shem Tov, né? Então, eu vou lembrar mesmo a força da narrativa nessa tendência ao hassidismo através de uma lenda que data de Baal Shem Tov. Que se conta de geração em geração, como um poema, como uma canção, né? Que é a história como aquela que o nosso pai nos contou, né? Um escritor, Samuel Yosef Agnon, a contou para um outro escritor, Gershon Scholem, que por sua vez a narrou em seus livros, e assim ela prosseguiu o caminho. E eu até contei essa história achando que ela era do Godard, porque o Godard fez um filme que chama Infelizmente para Mim, Hélas pour moi, e que nessa história tem um homem que anda numa estrada de pedrinhas brancas e ele conta essa história.
Então eu falava para todo mundo que essa história era do Godard e recentemente descobri que era do Baal Shem Tov. Então a história é a seguinte: quando o Baal Shem Tov, ou o pai do meu pai, se deparava com uma tarefa muito difícil para executar, ele se dirigia para um certo local na floresta, acendia uma fogueira e mergulhava em uma espécie de prece muito profunda. E o que ele precisava fazer se realizava. Quando uma geração mais tarde, o pai do meu pai se encontrou diante da mesma dificuldade, ele se encaminhou para o mesmo lugar na floresta. Está trocado de lugar, mas bom. Mesmo lugar na floresta. E pensou: não sabemos mais acender o fogo, mas sabemos ainda meditar sobre a prece. E o que ele precisava resolver era dado como esperado. Assim como meu pai passou pela mesma experiência, ele também foi para a floresta e pensou: não sei mais acender o fogo, não conheço mais os mistérios da prece, mas conheço o lugar preciso da floresta e acho que isso pode ser o suficiente, e foi o suficiente. Mas quando chegou a minha vez de passar pela mesma provação, eu fiquei em casa, sentada em minha cadeira, e pensei: não sei acender fogo, não sei nenhuma prece, nem conheço o lugar da floresta, mas eu sei contar essa história, né? E a história deve ser o suficiente, e foi o suficiente. Então, assim, para terminar esse blocozinho aí, eu pensei numa narrativa, sem palavras, só com imagens, que chama O Desenhista. Aí era a história do Baal Shem Tov, ficou trocado, tá? Então a floresta, uma ideia de uma imagem da floresta. Essas são imagens de pinturas de um museu. E assim que escreve Baal Shem Tov. Canção do Querer. Te quero, mesmo sem poder te ver, te tocar ainda. Te quero, embora não te conheça, apesar de talvez você nem existir, ou nem existir para me querer. Te quero a ti, a você, passando por cima dos pronomes, ou morando no meio deles. Ele, ela, quem, aquele, ninguém, dançando com estes, algos e alguéms. Te quero muito. Atravessando o vão entre si e mim, eu e você coabitam o território onde os encontros vão do possível ao ato. Te quero, mesmo sem prever ao certo os detalhes do teu corpo, mesmo supondo pouco de reentrâncias e volumes, mesmo sem quase nada atinar de você, sei que quero qualquer que seja esse nada. Com teu dom de amar infinito, de livre me usar ao bel prazer, de captar em mim o que sequer ouso, virás a me querer? A mim, que o que mais deseja é desejares a mim? O mundo inteiro que você traz consigo, você que me ativa, transtorna, comove, desregra, revira, quero apalpar. Na miragem de que você talvez não passe, mas deslumbra, quero pousar meus olhos. De felicidade importa mais
que ser apenas promessa. De plenitude importa tanto quanto ser ideal. Finalidade importa menos que não ter fim. O fato é que te quero, a você, ainda que sem fatos, bem à minha frente, mesmo a anos-luz do meu abraço. Tarô, arquétipos e arcanos. O tarô surgiu no século XIV, no período pré-renascentista, na Itália, na França, na Alemanha e na Espanha, principalmente e consolidando-se no final do século XVIII. Ele assumiu a atual forma de 78 arcanos, 22 maiores e 56 menores, no final do século XIX. Os mais disseminados são o tarô de Marselha, de 1760, que foi reimpresso em 1948, e o tarô de Waite, de 1910. Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, realizou estudos sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos, mas nunca estudou de fato o tarô. No entanto, seus conceitos foram trazidos para a interpretação desse oráculo. Para Jung, o inconsciente coletivo é um arcabouço de modelos, registros e informações, remetendo a um conjunto de pensamentos, imagens e percepções. O arquétipo é um modelo operante, um núcleo de informações comuns compartilhadas no inconsciente coletivo. Os arquétipos são formas dadas a algumas experiências e memórias de nossos antepassados, segundo Jung. Isso significa que nós não nos desenvolvemos de forma isolada do resto da sociedade, sem que o contexto cultural e histórico nos influencie intimamente, transmitindo padrões de pensamento e de experimentação da realidade. Os arquétipos junguianos são padrões de imagens e símbolos recorrentes que aparecem de diferentes formas em todas as culturas e que apresentam uma tendência herdada de geração em geração. Focalizarei aqui 3 arquétipos: o arquétipo da vida e da morte, o arquétipo do herói e o arquétipo do self. Na psicologia analítica junguiana, como quaisquer outras polaridades percebidas na posição dialética, morte e vida se articulam criativamente quando interagem de forma complementar e adequada no processo de desenvolvimento. O polo vida do arquétipo é expresso por funções estruturantes do interesse, da curiosidade, do fascínio, da busca, da dedicação, da conquista, do ganho e da euforia. O polo da morte se expressa pelas funções estruturantes da indiferença, do desapego, do desinteresse, da perda, do sacrifício, do desânimo, da depressão e do luto. Já o arquétipo do herói é algo muito presente na contemporaneidade. Nos filmes, novelas, livros, as sagas heróicas são a todo tempo contadas e recontadas, o que demonstra seu aspecto estruturador da psique. O arquétipo do herói, portanto, espelha as transformações que todo ser humano passa e que irá passar durante o seu caminhar na vida, sempre indo de reencontro ao despertar. O self é um arquétipo que representa a unificação da consciência e da consciência de um indivíduo. A criação do self ocorre através de um processo conhecido como individuação, em que os vários aspectos da personalidade são integrados. Jung representou muitas vezes o self como um círculo, um quadrado ou uma mandala. O tarô é um conjunto de imagens arquetípicas de arcanos perpassados por arquétipos junguianos. Os arcanos maiores no tarô representam a vida, e aqui nós abordaremos 4 deles. A morte, que é ligada ao arquétipo da vida e da morte. O louco, relacionado ao arquétipo do herói. O sol, que é perpassado pelos arquétipos do herói e do self. E o mundo, que se relaciona com os arquétipos da morte e do self. Eu não vou começar
do começo do tarô, mas supostamente do fim, que também não é o fim, tá? Uma vez que a carta da morte não começa e nem termina os arcanos maiores. Para Sally Nichols, a morte representa um momento em que a pessoa se vê feita em pedaços, espalhada, com a velha personalidade e os modos quase irreconhecíveis de tão mutilados. Em face da dança remoinhosa do vento, todos nos quedamos assombrados, despedaçados, espalhados. Mesmo encarado simbolicamente como instrumento de mudança no contexto da nossa vida terrena, o esqueleto da carta número 13 é difícil de aceitar. Somos criaturas de hábitos. No nível mais superficial, resistimos a mudanças em nossa vida cotidiana, até mudanças que nós mesmos planejamos conscientemente. Não queremos perder nada do que achamos que nos pertence, até os dentes que se estragam e os cabelos que se vão. Também nos é difícil separarmos das partes desgastadas da psique. Entre a poda do velho e a maturação do novo, há um período de luto negro. O esqueleto é um símbolo conveniente para esse tipo de revelação. Sugere ao tempo movimento e estabilidade. Representa os montes de ossos da realidade, a armação para a nossa carne e os nossos músculos, a estrutura articulada sobre o qual tudo mais está muito unido, move-se e funciona como se fosse uma unidade. O esqueleto da carta número 13 abarca muitos pares de opostos. De um lado, não é mais que um saco de ossos, uma coisa morta, monstruosa, que os atraiçoa a fé no calor e na vitalidade da vida. A grande niveladora que reduz a essência única do gênio e do louco a um denominador comum. De outro, pode ser vista como um diagrama universal, através do qual brilha o ser puro, uma revelação do funcionamento interior das coisas, como o mecanismo do relógio. Nessa figura diagramática une-se o macrocosmo e o microcosmo. Impessoal e universal, o esqueleto é o nosso segredo mais pessoal, coisa escondida, tesouro enterrado profundamente em nós mesmos. Estudando a carta mais de perto, observamos que ela inclui muitos opostos. A cegadeira associa-se a Saturno, deus do tempo, da colheita, da dissolução, da decadência. A cegadeira, contudo, lembra a forma de uma lua crescente, símbolo de Ártemis, oferecendo promessas de regeneração e renovação e sugerindo fases invisíveis e ainda por vir e intermináveis ciclos. A morte é tão fundamental para a vida que a melhor maneira de apresentá-la será provavelmente de uma forma mais ou menos assexuada, diagramática, que inclui todas as possibilidades. O esqueleto, por vezes, mostra-se muito francamente como um diagrama do eu. Ocupando-se do número 13 do tarô, os comentadores costumam destacar o esqueleto como símbolo de mudança e transformação nessa vida. A transformação final, a morte física, não é raro totalmente evitada. Todos nós hesitamos em pronunciar o nome do monstro. Como crianças travessas escondidas um tanto, parecemos ter a ideia de que, se não lhe atrairmos a atenção, a morte poderá esquecer-se de bater à nossa porta. Não por acaso que o número dessa carta, do tarô, é o 13. O 13 intromete-se no meio das 12 horas do dia e dos 12 meses do ano, interrompendo o ritmo ordenado da nossa ronda cotidiana. Não há lugar arrumado à mesa para esse convívio pavoroso. Experimentamos a intromissão do esqueleto como uma traição. Os 12 e Judas. Como chegamos a um acordo com a nossa mortalidade pessoal? Eis a dificuldade. Aceitar tanto a morte quanto o nascimento como parte da vida é tornar-se verdadeiramente vivo. Não desejar viver, disse Jung, é sinônimo de não querer morrer. Vir a ser e deixar de existir são a mesma curva. E mais, quem quer que não acompanhe essa curva permanece suspenso no ar e fica paralisado. A partir da meia-idade, só permanece vivo quem está disposto a morrer com a vida. A morte desafia cada ser humano de forma especial, pois, a diferença dos animais, só o homem tem a capacidade de antever a morte, filosofar sobre ela e experimentar-lhe conscientemente a ocorrência. Só os loucos e as crianças, disse Erasmo, não têm medo da morte. Jung também assentou a ideia de que viver a vida plenamente é a maneira natural de abordar a morte. Devemos continuar a viver como se a vida continuasse para sempre.
a melhor maneira de prepararmos para uma longa jornada de duração infindável a uma terra desconhecida seria provavelmente livrarmos de todas as bagagens desnecessárias. O truque é reconhecer o essencial. A morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se escuto ou te ouço a passada, existir como eu existo. A terra é feita de céu, a mentira não tem ninho. Nunca ninguém se perdeu, tudo é verdade e caminho. Bem-vindos. Bem-vindos ao país dos forasteiros que moram em lugar nenhum, como a mais natal das casas. Bem-vindos à confraria dos indóceis, que querem porque querem entortar a linha do horizonte. Bem-vindos à terra dos insepultos, indefinidamente vagando nas cristas da lua sem luz. Bem-vindos ao time dos inveterados, nadadores da maré de si, quando se espraia para fora de si. Bem-vindos à seita dos endiabrados, tementes a qualquer tipo de Deus, sábios da perversão de todo rito. Bem-vindos à ala dos revoltos, amantes de janelas abertas, guardiães de sonhos loucos e alguma alegria. Bem-vindos à praia dos naturistas, cujos corpos nus exibem despudorados beleza e vermes, decrepitude e delícias. Bem-vindos à Liga dos Meliantes em assuntos de senso comum, comuns acordos. Bem-vindos ao delírio sonâmbulo dos insônios. Bem-vindos à tribo dos distraídos selvagens que se esquecem justamente dos segredos da tribo. Bem-vindos ao rancho dos alegres caipiras, nem aí para ser ou não infame a caipirice. Bem-vindos ao clube dos grafômanos, incorrigíveis no trato amoroso como o equívoco das palavras. Bem-vindos à trupe dos galhofeiros, que sussurram nos ouvidos de quem passa. Existir é que é a mais perfeita gambiarra. Bem-vindos. Bem-vindos ao mundo. Bem-vindos ao mundo dos vivos. Vou falar em livro. Então, eu, como cidadã, sim, uma pergunta, né? O que fazer? Né? É um trabalho do Gladstone Costa. Ele expôs, acho que já terminou a exposição, ele estava no BDMG. Como chegamos até aqui, né?
como nossa história caminha, o que fazer, né? Tal é, em sua terrível simplicidade, a questão estratégica que Ernest Bloch nasceu na Alemanha em 1875 e morreu em 1977, com 92 anos. Ele colocou em sua filosofia quando, em 1935, publicou o magnífico livro Herança deste Tempo, Crítica da Política. Como as forças do progresso que carregavam a esperança de uma utopia puderam se deixar levar por ideologia falsa, reacionária e conservadora. Como estes fracassos de ontem, de hoje, que tentamos compreender, deixam suas heranças. Lendo Ernest Bloch, observo que ele consegue perceber na cultura de sua época a divisão entre o saudável, o são e o corrompido, e deseja pensar e absorver destes episódios uma herança, como um inventário, que é sempre benéfico para as gerações futuras. Partindo deste argumento, Bloch inventa o conceito de não contemporaneidade e diz: todos não estão presentes no mesmo tempo. Há temporalidades sobrepostas. Como em tempos muito antigos, comunidades continuam a viver nas condições de então. A questão da herança se torna como um contra-ataque. Este livro é de uma atualidade inquietante para nós brasileiros, composto sob forma de quadros, um pouco o que está acontecendo aqui, né, uma montagem assim, no formato escolhido, né, para a gente, textos e narrativas. Não é uma obra da totalidade, mas que contenta de nos livrar detalhes muito significativos, prodigiosos pequenos detalhes, o que torna para um leitor a impossível tarefa de o resumir. Ele comporta uma introdução chamada Poeira e outras 3 partes, não foi traduzido no Brasil, tá? A Poeira e outras 3 partes, Empregos e Distração, Não Contemporaneidade e Embriaguez, e Grande Burguesia, Objetividade e Montagem. Essa questão da montagem que me fez encontrar com ele, né? É uma questão que eu trabalho bastante, a questão da montagem. Ele propõe nesta obra uma tese muito nova sobre a pluralidade dos tempos sociais, se voltando sucessivamente para diferentes grupos. Ele mostra que certos dentre eles, por exemplo, o homem do campo, o caipira, o homem do campo, vivem um espaçamento de tempo diferente em relação ao tempo presente dos grandes centros urbanos. E aí está a não contemporaneidade. Para ele, a sociedade é composta de uma pluralidade de tempos. E estes tempos estão em luta para constituir um tempo dominante. Com ele podemos aprender que não existe tempo. Um tempo, nosso tempo, mas esse tempo, né? Olhar para o tempo específico de cada grupo. Acho que isso acontece também na sua magna obra, né? O Princípio da Esperança, que talvez alguém conheça, que foi traduzido em português, que ele escreveu em 3 tomos. Walter Benjamin era um grande amigo dele, assim como Lucas, o Jorge Simmel também, Max Weber e Bertolt Brecht, do qual eu vou falar daqui a pouco. Ele escreveu em uma revista, em 1924, um artigo após o golpe de Munique, que interrogou audaciosamente a força que emergia na Alemanha, seu país. Ele escreveu assim: não podemos fazer pouco caso do empreendimento político sobre a juventude. Aquele ser lá da Alemanha, sabe, de 1933, o Hitler, deu para a ideologia fatigada da pátria um fogo quase enigmático. Ironia e desgosto não são mais suficientes, né? Ele já estava avisando, cuidado, né? Assim, não é mais suficiente só a gente ficar de braço cruzado e falar tá ruim, tá péssimo, né? A necessidade de trabalhar alguma coisa, em algum sentido, todos juntos, né? Então se tratou neste livro indicar algo sobre a esperança, né? Ele era também um poeta e perguntou em tempos de crise o que poderia ter ainda uma potencialidade de esperança, de otimismo ou de partilha, né? Ou por que não acreditar em uma potência revolucionária? Eu fico pensando, né, na história, a gente vê um passado, por exemplo, a Paris de Baudelaire, ou o Rio de Janeiro dos anos 20, né,
Ou os anos 60, que maravilha, o rock, né? Em algum tempo, para algumas pessoas, não para todos, né? Mas eu quis trazê-lo aqui, lembrá-lo, né? Ele não é muito conhecido, já que essa leitura, eu acho que ela tem uma atualidade muito frontal, né? No fundamento do pensamento do Bloch, existe a afirmação de uma constante possibilidade de um milagre, né? Como se a cada instante o real pudesse nos surpreender, né? Jogar por terra as interpretações que nós havíamos tornado regulares, né? Inaceitáveis, né? Ou aceitáveis, desculpe. A cada instante coisas realmente inovadoras podem surgir. O mundo não é fechado como um canal de TV, né? Ele é novo, sempre novo, e pode nos reservar surpresas. Nos surpreenderíamos, por exemplo, pelos acontecimentos naturais e misteriosos. Personalidades geniais podem aparecer, realmente criadoras. E mesmo, disse Bloch, o instante luminoso, né? Luminoso. Aquele que nos faz acreditar em algo, acreditar que vale a pena fazer o trabalho e se doar mesmo para a vida. Então, essa categoria do luminoso, que tem a ver com a inspiração também, né? Não aquela que você fica esperando do céu cair, mas aquela que, né, que existe um trabalho para ser encontrada, né? Eu acho que ela guarda ainda muito pertinência, né? Para Bloch, o sentido histórico da cultura humana seriam, por tudo isso, o de uma progressão não linear, né? Porque a gente viu que o Jorge Dilberman falou isso recentemente, eu acho que outras pessoas falaram isso também, mas Bloch falou isso numa hora também muito importante, né? Muito importante da história, assim. Então, que não feito somente de acúmulo de realizações passadas, né, mas uma progressão através da qual nós, pelo nosso trabalho consciente, nossas lutas, pudéssemos compreender que o passado não chegou à sua finalização, né, e por isso se torna aberto, não ainda vencido pela morte, né, e que está a questão da morte nesse livro, né, assim. Para alguns, eu andei pesquisando muito sobre ele, alguns talvez filósofos mais puros, né? Puros e duros, no sentido também bom, mas eles vão dizer que a filosofia de Ernest Bloch, vou acabar essa parte e a gente vê isso. Vão dizer que essa filosofia está desatualizada. Eu diria só se for do mesmo modo que a República de Platão, né? Quero dizer que todo verdadeiro empreendimento do pensamento, né, qualquer que seja, se for verdadeiro e com o desejo da luta, né, ele exprime a sua época e às vezes até a ultrapassa, discernindo e explicitando certas tendências ainda difusas em um dado contexto, em uma determinada cultura, né? A gente tem uma cultura muito forte aqui em Minas, né? Mas a gente não está usando autores mineiros, né? Assim, eu gostaria tanto de poder falar de Minas e da nossa cultura, que é tão rica, tão bela, né? Assim, e acho que a gente tem que lutar pela nossa cultura, né? Uma obra filosófica ou artística será lida ou compreendida como um sintoma de uma época e, ao mesmo tempo, como um conjunto de possíveis imperfeitos realizados nessa época, né? Deixados em um plano, fica lá no passado em um plano, sempre disponíveis para nós, né? A gente vai lá no passado, pega a imagem do tarô, pega a imagem do grito, do Edvard Munch e outras imagens. Então, essas são algumas ideias do Ernest Bloch que tratam da vida e de como ultrapassar a morte. Foi de relance. Por isso, não me dei conta de que só muito depois fui perceber que e não me aproximei para deixar claro o quão
Sei que teria sido bom caso, já que, melhor ainda, se, mas não deu para. Parece que, essa acho que é a minha preferida também. ainda agora não entendo porquê e as palavras das quais, cuja intenção de sabe-se lá que, mas acabo por, e afirmo que, sim, que, e como não poderia deixar de, também que, e onde, e repito que, e asseguro que, senão se, só pode ser que, sem sombra de dúvida de que, pois a verdade não é menos que, com efeito, é que a verdade verdadeira é sim que a verdade verdadeira é irrecusavelmente, mesmo só de relance, que vamos para a segunda carta do tarô, o louco. Diante da morte, qualquer tipo de morte, a saída do tarô é um coringa, o louco, aquele que não teme a morte. Para a série Nichols, o louco é um andarilho, enérgico, ubico e imortal. É o mais poderoso de todos os trunfos do tarô. Como não tem um número fixo, pode ser carta 0 ou carta 22, está livre para viajar à vontade, perturbando não raro a ordem estabelecida com as suas travessuras. É a miúde retratado com orelhas de burro, porque sabe que o mais alto conhecimento é admitir a ignorância, condição necessária de todo saber. Caminha para frente, mas olha para trás, ligando assim a sabedoria do futuro à inocência da infância. Embora inconsciente e não dirigida, sua energia parece ter um propósito próprio. Move-se fora do espaço e do tempo. Habitam no espírito os ventos da profecia e da poesia. Se bem vagabundeia e sem morada fixa, subsiste intacto através dos séculos. Sua roupa multicor faz girar a roda de um arco-íris e nos oferece vislumbres da eternidade. Porque o louco encerra os polos opostos de energia, é impossível segurá-lo. No momento em que cuidamos a ver e captado a essência, ele se transforma ladimamente em seu oposto e tripudia, escarninho nas nossas costas. Todavia, é justamente a ambivalência e a ambiguidade que o tornam tão criativo. O nome do louco em francês, Le Feu, cognato da palavra fogo, repete sua conexão com a luz e a energia. Símbolo do fogo prometeico, o louco arquetípico personifica o poder transformador que criou a civilização e que também pode destruí-la. Tem potencial para a criação e a destruição, para a ordem e a anarquia. Se quisermos ter o benefício da sua vitalidade criativa, precisamos aceitar-lhe o comportamento não convencional. Em nossa jornada para a individuação, o louco arquetípico demonstra com frequência não só a resistência, mas também a iniciativa inerentes à sua natureza, influindo em nossa vida de maneira menos drástica e mais criativa. A sua criatividade impulsiva impele-nos por sonhos impossíveis, ao passo que a sua natureza folgazã tenta atrair-nos de volta ao laissez-faire dos dias da infância. Sem ele, nunca empreenderíamos a tarefa do autoconhecimento, mas com ele, estamos sempre tentados a vagabundear à beira da estrada. Paradoxalmente, o caminho para a verdadeira sanidade passa através da infantilidade e da loucura. No tarô de Marselho, o louco tem o número 0, o poder do 0 inere à sua forma circular. Um círculo com um ponto no centro é o sinal universal para indicar o sol, fonte de todo calor, de toda luz e de toda força. O círculo tem propriedades únicas, indivisível, indestrutível e, portanto, imortal.
O zero também é similarmente indestrutível, pois não pode ser modificado por adição, subtração, multiplicação ou divisão. De tudo que foi dito até agora, é fácil ver que o emblema do louco se tornou o símbolo da divindade não manifestada, desde o caos ao vazio primeiro, do qual surgiram o cosmos e todas as criaturas. Do toque do louco, ninguém se recupera. E quem haveria de querer recuperar-se? Essa espécie de loucura, que é pouco chamar talento, e que brilha em mim na escura confusão do pensamento, não me traz felicidade, porque, enfim, sempre haverá sol ou sombra na cidade, mas, enfim, em mim eu não sei o que há. Próxima carta do tarô, o Sol. Outra forma de enfrentar a morte no tarô é deixar o Sol entrar. Por sua iluminação sobre o que é essencial e por fazer referência às crianças, que também não temem a morte. Célia Nichols diz, a partir dos ícones do tarô de Marselha, que o Sol aparece com toda a sua glória, derramando bênção sobre duas crianças que brincam. Aqui, redescobrimos a harmonia interior que sentíamos quando crianças, antes que os opostos nos partissem tão cruelmente em pedaços, separamos de nós mesmos e um do outro. Quando esse novo sol nasce dentro de nós, faz com que todo o espectro da realidade externa brilhe para nós com maior clareza que nunca. As crianças simbolizam algo recém-nascido, vital, experimental, primitivo e integral. Não têm consciência de si mesmas. Quando temos consciência de nós mesmos, somos divididos, crivados de dúvidas. Sentimos como se cada uma das nossas ações estivesse sendo observada e avaliada por um crítico severo. As crianças nesse tarô brincam juntas e naturalmente, porque cada qual está em harmonia consigo mesmo, move-se em harmonia com a companheira e com a natureza. Cada qual estende a mão à outra sem medo de repulsa, e visto que cada gesto nasce espontâneo do coração, não é rejeitado ou mal compreendido. Sendo uma imagem arquetípica, a criança eterna abrange muitos opostos. O seu aparecimento no tarô poderia simbolizar uma regressão ao estado inconsciente da infância mais remota. Mas a figura do tarô oferece pistas de que não se corre o risco de uma regressão desastrosa ao comportamento infantil, pois as crianças brincam num recinto seguro e aos seus pés jazem duas pepitas de ouro. A maioria entre nós experimenta o momento do arrebol como um momento de mistério, assombro e promessa. Cada dia o sol traz consigo um novo dia, com um novo calor, uma nova luz e novas oportunidades. Quando fiel à sua promessa, ele regressa cada manhã, renova a nossa fé num cosmo ordenado. Observar a grande roda do sol mover-se solene pelos céus é transcender brevemente o tempo linear da nossa vida cotidiana. A sua fiel preocupação com o bem-estar do planeta evoca em nós um sentimento recíproco de dedicação e responsabilidade. Talvez pareça estranho que uma entidade tão ofuscante e sempre presente como o Sol seja um dos últimos símbolos do eu a aparecer na série do tarô, carta 19. O Sol retrata o momento em que deixa o mundo de opiniões histéricas. O Sol retrata o momento em que se deixa o mundo de opiniões estéreis e dos dogmas formais, ingressando-se no mundo da experiência direta e do conhecimento puro. Remete a enfrentar a morte, seguindo a vida de modo a livrar-se do excesso de bagagem, como recomenda Jung. Querem uma luz melhor que a do sol? Querem prados mais verdes do que esses? Querem flores mais belas do que essas que vejo? A mim, esse sol, esses prados, essas flores, contentam-me. Mas se ao caso eu me descontento, o que eu quero é um sol mais sol que o sol. O que eu quero é prados mais prados que esses prados. O que eu quero é flores mais flores que essas flores. Tudo mais ideal do que é do mesmo modo e da mesma maneira. A próxima carta, mundo. Outra forma de enfrentar a morte é o encontro consigo mesmo e as possibilidades de criação, de reinvenção, do movimento, a dança da vida, representada na carta 21 do tarô, o mundo. Sally Nichols observa que a dançarina retratada em um mundo aparece nua, absorta
e nenhum ato ou propósito específico, senão de ser ela mesma, não focalizada no passado nem no futuro, move-se ao ritmo presente sempre imutável. Pela primeira vez, vemos simbolicamente o conjunto da criação, que está nessa carta que a gente observa. A terra, a planta, o animal, o pássaro, o homem e o anjo. A gravura do tarô mistura a ideia de espontaneidade e estabilidade de forma bonita. O espaço dentro da mardola não é um vácuo, um espaço de ar morto. Nele se movimenta um espírito gentil que traz sempre novo vigor, novas ideias, e com essas novas dimensões de conflito, que desafiarão a dançarina à procura de uma resolução no nível mais profundo. A dançarina não é uma estátua de pedra, impermeável ao conflito. Assim como está livre para mover-se, também está livre para ser movida. Segura os bastões das energias positiva e negativa, e a sua dança abrange não só a criação, mas também a destruição, sem a qual a criação não seria possível. Embora andrógena, a figura do tarô é retratada como predominantemente feminina, o que representa uma verdade psicológica. Eis que o lado feminino, tanto nos homens quanto nas mulheres, está ligado à experiência do eu. Como mulher, o mundo encerra dentro de si a semente do novo nascimento, e a dançarina destina-se a continuar em movimento e desenvolvimento o tempo todo. As 4 figuras na carta, o mundo, representam os 4 elementos. O boi, a terra, o leão, o fogo, o anjo, o ar, a águia, a água. Eles montam, guardam e testemunham a dança da vida. O desenho global da carta, que é um círculo dentro de um quadrado, remete à quadratura do círculo, que na alquimia é o milagre da autocompreensão. Esse movimento é de autocompreensão, que modificará invariavelmente aqueles com quem se vive e influenciará na comunidade, acarretando também mudanças sociais. Não que uma pessoa que se autocompreende parta para criar uma nova sociedade, mas a sua iluminação interior brilhará inevitavelmente de tal sorte que arrastará outros em sua órbita. Uma nova compreensão do eu em uma única pessoa lhe acenderá a reencarnação no meio coletivo. O mundo é um estado contínuo de vir a ser, um processo constantemente envolvente, do qual faz parte cada entidade. É fácil imaginar o louco por perto, fora do alcance da câmera, para testemunhar o nascimento do eu nesse mundo. Mas como sabemos, o louco nunca fica por muito tempo no mesmo lugar. Ele está sempre impaciente para partir para uma nova viagem, pois a vida é movimento e o eu é criação constante. A serenidade não consiste em estar livre da tempestade e longe da morte, mas na possibilidade de reinventar-se. Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam em mim. Mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser é cadeia, ser eu não é ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Sigo a procissão e vejo deuses de sal, o branco das criptas, estações vazias. Sigo a procissão e risco círculos de giz que me enredam nos fantasmas dos fiéis. O cortejo passa sem milagres. Há langor nas centenas de pés sobre o efêmero desenho nas ruas. Engenharia de corrosão. Estouram fogos imaginados pelo fervor sonolento. Comida pouca, visitas raras no asilo em dia de festa. Sigo o povo de olhos de névoa e sonhos de 7 vidas, esfuziantes no frio da queda da noite. Subo e desço ladeiras da melancolia. Inquieto sigo o andor, as sombras da gente que passa, olhos de ourives cravados no breu.
E sinto que penso que ali, na procissão que comecei por acaso a seguir, não seria mal comungar alguma redenção. E sinto que sonho adentrar alfarrábios, calibrar o mistério dos corpos com um tiquinho de paz. Ou, mais além, entrever no rosto lacônico de um ou outro peregrino a plenitude da beleza. Ou, mais fundo, das lavras cravar o diamante bruto que o lapidário em crise torne perfeito. Pedra opaca que o crivo da crença torne fulguração. Converta em ter o querer tudo de bom. O gozo da alma que encare sem medo o tranco da morte. E sigo os murmúrios das rezas, arte miúda, arte lenta, que me seguem tresnoitado e lançam corações ao alto. E sigo os acordes que encontro perdidos no canto dos cânticos e clamam que se abra a porta da casa do caminho, que se derrame puro amor no orfanato do mundo. E sigo transtornado a música de filigranas, arte lenta, arte miúda, do silêncio à luz, de velas quase derretidas. Música que rime com a resposta na ponta da língua, a eterna pergunta da história que começa a cada instante. Qual terá sido, ao fim, a grande aventura? Que bom falar sobre Antígona depois desse poema. Gostei muito, Isabel. Eu quero pedir desculpa. Algumas pessoas aqui já escutaram eu falar da Antígona, mas a maioria não. Então, eu vou falar um pouco do meu trabalho artístico agora. Assim. Eu tenho pensado na minha produção na imagem como se ela fosse uma coisa tríptica, né? Um enorme espaço no meio, com uma lateral voltada para o passado e a outra para o futuro. Eu considero muito o inconsciente, o passado e o futuro como aliados, né, na questão da imagem, da produção da imagem. Aquilo que a gente já viu, mistura com aquilo que a gente está fazendo, com aquilo que a gente desejaria fazer, alguma coisa assim. Então, quando olhamos para uma fotografia, é como ver uma cena de um teatro. Nós olhamos o olhar de alguém sobre o mundo, mas não o mundo em si. Uma analogia com a cena ou com o ato. Aqui encontramos também o lugar do espectador. O que me leva ao interesse pela aproximação da fotografia com o teatro é que me interesso de fato pela figuração. Uma figuração fulgurante. Barthes se aproximou da teatralidade da fotografia. Ele escreveu de maneira inédita que não é pela pintura que a fotografia toca a arte que era pelo teatro. Que a foto é como um teatro primitivo, uma figuração, colocando a imagem como drama dentro do espaço de sua aparição, ou de sua captura. Barthes também tira a fotografia da tradicional relação com o olho, dizendo que, para mim, o órgão do fotógrafo não é o olho, é o dedo. Então essa frase, ela me leva a pensar e acreditar que o dedo, a mão e o corpo, consequentemente, seriam aquilo da natureza fotográfica que no teatro, o teatro das construções imaginárias, tal como eu estou abordando, pode se operar.
uma questão de uma imagem e uma operatividade na imagem. Há também meu interesse de abordagem antropológica da fotografia. Eu acho que ela permite o estudo da imagem e, consequentemente, da fotografia sobre um modo muito aberto, não sendo sujeita a uma disciplina específica. Eu acho que a fotografia interessa a todos em seu domínio. Todas as ciências exatas e humanas, medicina, biologia, meteorologia, física, engenharia, geografia, história, as comunicações, né? E todas as novas formas transdisciplinares de pesquisar em qualquer domínio, até dito mesmo os novos saberes, né? Tem na fotografia e na imagem uma forma de conhecimento. O que faz com que a produção de imagens no espaço social, ela reflete o nosso corpo como um produtor dessas mesmas imagens. É como pensou o autor Hans Belting, que certo tipo de imagens começam no corpo, né? Começamos a nos perguntar sobre as imagens interiores, mas também sobre as imagens exteriores, sendo o corpo e a imagem temas naturalmente antropológicos. Eu acho que a arte tem um potencial de revolta, né? Quando ela reivindica implicitamente suas relações com o humano. E eu acho que aí parece que nós tocamos algo importante quando fazemos arte, né? Eu trabalhei com fotografias que revisitam o personagem Antígona, da peça teatral de Sófocles, de 400 anos antes de Cristo, né? Essa personagem de envergadura histórica e universal possui características que ressoam muito na vida psíquica das mulheres hoje em dia. Antígona está diante do poder e diz não. Faz escolhas, tenta não se perder nos limites da linguagem e da confusão mental. Sua magistral solidão e sua rebeldia mostram uma luta lenta e incerta na direção de uma subjetividade livre. O trabalho cresce pouco a pouco. Esse trabalho com Antígona meu está crescendo aos poucos. E por enquanto, eu já fiz algumas instalações, uma estava até hoje lá na UFMG, amanhã vai ser desmontada. Então esse trabalho está contando com 5 momentos, eu vou mostrar para vocês a infância. Na verdade ela teve 2 irmãos, né, gêmeos, Polinice e Eteocle, e eles brigaram, se mataram. É bem trágico, bem dramático mesmo, assim. Retirada. Na verdade, essa Antígona é uma Antígona meio misturada comigo, assim, tá? Assim, não é aquela, né? Eu vou depois falar disso. Retirada. A Antígona é artista e também arqueira. Na verdade, ela era artista mesmo porque ela modelou o corpo da mãe dela para que a irmã dela pudesse lembrar da mãe morta, né? Por onde andou, né? Porque Antígona caminhou como uma mendiga, seguindo seu pai cego, que era o maior poeta da cidade. Então, por onde ela andou. Meditação, né? A necessidade de refletir sobre o nada também e absorver o nada. E a fúria. Bom, eu acho que a teatralidade da imagem, eu me interesso muito por isso, pela essa imagem mais teatralizada, né? Ela é trabalhada para que a gente não se esqueça que essa instalação tem como fundamento uma personagem do teatro, né? Que fascinou dentre inúmeros filósofos, artistas, escritores, poetas, historiadores, pensadores, como a Judith Butler. A Judith Butler, aliás, todo o pensamento dela, feminista, vem da Antígona, né? A Júlia Kristeva também tem uma relação muito forte
entre a personagem da Antígona e o trabalho dela de psicanálise. O Henri Bachot, que recriou a Antígona, Philippe Lacour-Labarthe, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Bertolt Brecht, os poetas Friedrich Hölderlin e o Goethe, e também Jeanne Moreau, né? É uma artista francesa que, em um depoimento, ela revelou ter sido Antígona, né? Que foi vista por ela a peça Antígona aos 13 anos, que lhe proporcionou a percepção do teatro e o desejo intenso de conhecê-lo, né? Antígona é uma peça, então, de teatro, né, da qual não vou falar aqui. Sófocles escreveu em sua maturidade. A polis grega era, então, organizada em torno de práticas rituais que eram, ao mesmo tempo, gestos religiosos, sociais e políticos, juntos, né, como os ritos de passagem da infância para a vida adulta, por exemplo. A polis desconhecia a separação moderna dos domínios religioso e político. Nesses rituais, a tragédia ocupava um lugar destacado. O teatro grego não era um lazer privado, nem liturgia, mas uma espécie de contemplação do fundamento da espiritualidade, da política e da sensibilidade. A tragédia colocava em cena um fundo lendário muito antigo, já, relatando episódios ligados à fundação das cidades e às vicissitudes de suas linhagens, né? Suas heranças. Não vou falar das linhagens e do tempo muito remoto, vou pular. Esses mitos ancestrais foram transmitidos de geração em geração pela tradição oral, fazendo do teatro grego uma feliz integração do conservadorismo religioso com ousadíssimas inovações sociais e políticas. Antígona é a tragédia que provavelmente mais chamou a atenção dos filósofos e artistas, suscitando desde o idealismo alemão uma série ininterrupta de comentários que às vezes terminam também em muitos debates. Eu vou lembrar rapidamente algumas posições do meu interesse, porque são muitas, é surpreendente a quantidade de gente que trabalhou a Antígona. No final do século XVIII, as leituras do Goethe e Schlegel oferecem interpretações polarizadas, apresentando Antígona como uma figura da justiça absoluta, que tem todo o direito e a força a seu lado. Para Hegel, Antígona é a mais bela e satisfatória obra de arte de todos os tempos, até então. Mas, diferentemente de Goethe e Schlegel, ele fornece uma interpretação bem mais complexa e sutil, colocando em relevo múltiplas oposições interconectadas, das quais brotam diversos debates. Antígona e Creonte, seu tio, que representa o poder na peça, representam o choque entre justiça e o poder, ao mesmo tempo que a contradição entre a lei natural dos homens e a lei da comunidade humana. Essas divisões desdobram-se na tensão entre os deuses de baixo, venerados por Antígona, né? As sombras, os elementais, a terra, fogo, essas coisas, né? Assim, no Brasil é cheio disso, né? A Umbanda trabalha muito com isso, né? Então, os deuses da Antígona eram os deuses da terra, não os deuses do Olimpo, né? Diferentes dos deuses que invocava seu tio Creonte, né? Que eram Creonte achava que eles eram os protetores da cidade do universo. Além disso, Antígona aparece como defensora do princípio feminino e do mundo da casa, mais privado, que se ergue contra a lei masculina e sua ação na vida pública. Ela disse não para a guerra. O poeta Hölderlin expõe nas suas tradições de Antígona e Édipo, mais de meio século antes da visão nietzschiana da tragédia, ambiguidades nas relações apaixonadas e proibidas e trágicas, né? Estas ressaltam o lado sombrio e inquietante do drama político e genealógico que se revela nos interstícios do conflito, conflitos políticos e genealógicos no seio da família. Hölderlin traduziu a peça à sua maneira e transformou textos como se fosse uma recriação. Aí está o lugar do meu trabalho. Também recriei um pouco o Antígona na minha maneira. Claro que conservando as raízes dela, né? A visão abaladora da condição humana, inaugurada por Hölderlin, é prolongada pelo psicanalista Jacques Lacan, que dedica a Antígona grande parte do seu seminário à ética na psicanálise, que elucida muitos enigmas do texto grego. O que levou Lacan a escolher a filha do Édipo, né, como protótipo da ética exigida ao psicanalista, né? Lacan escolheu Antígona para demarcar o protótipo do que
é isso mesmo, do que é exigido do psicanalista na condição de um tratamento, situando assim a dimensão trágica da experiência psicanalítica mesmo. Antígona, disse ele, é uma tragédia, e a tragédia está presente no primeiro plano da experiência dos analistas, né? Lacan ainda diz que realizar seu desejo é colocar-se sempre numa perspectiva de condição absoluta, e a Antígona tem essa questão de ser uma figura absoluta. Creio que essa condição absoluta, né, que o Lacan leu em Antígona, saltando muito aqui, depois, eu acho que também tem a questão da escuta, né, na psicanálise, que o psicanalista escuta e tem a cura na escuta, alguma coisa assim também, que eu não coloquei aqui. Mas isso o Lacan levou em conta também. O Jacques Derrida, depois, ele retomou, por intermédio de um comentário do Hegel, uma reflexão instigante sobre a Antígona como figura da orfandade, né? Ela era irmã do pai, filha da mãe, é muito complicado, né, a história dela familiar. Então, Derrida designa assim uma estrutura do inconsciente que corta o sujeito da sua filiação, né, situando numa insuperável estranheza em relação a si mesmo, né? Ela não tem pai, ela não tem mãe, ela não tem ninguém, ela é realmente filha do acaso, assim, né? Atualmente, a Judith Butler lembra a dimensão antropológica e feminina dela, né, da Antígona, em um confronto à sua posição social, solidão, desencanto, né, que não recusam a feminilidade, ao contrário, a reclama para si. E lembra a Antígona como a primeira mulher que forjou a chance e a capacidade de produzir um conhecimento, uma arte, uma sobrevivência. Isso é bem bonito, né? Assim, e a primeira mulher que fez isso foi uma mulher, uma figura do teatro, né? Mas depois imagino que quantas mulheres interpretaram a Antígona, né? Assim, 2.400 anos de Antígona. Temos a grande psicanalista Júlia Kristeva, que pergunta no início do seu texto sobre ela: quem é você, Antígona? Kristeva mostra a condição em que a Antígona se encontrou, muito desafiante, a de desenvolver a linguagem, o pensamento, a interpretação da solidez feminina, mesmo coabitando com a morte. Ela foi uma criança, uma filha, uma rejeitada, uma jovem, uma virgem, uma ninfa, uma Ofélia, pois Ofélia em grego é Ophelen, né? Aquela que ajuda os outros, que assiste, né? Que cura. Ela tinha um hospital que cuidava das pessoas desamparadas. Tinha sempre alguém batendo na porta dela pedindo ajuda. Kristeva nos lembra ainda que, apesar de seus desafios, ela faz sua própria lei, se torna autônoma. Mas como tudo tem um preço, sua escolha levará para uma solidão mineral, onde fala não às leis do poder. Ela visa os limites no qual o humano transborda e fricciona com o sagrado. Antígona age também pelo nome de sua filia, o que quer dizer amor, filia, amor. Amor por seu irmão, pela sua família. Essa noção de amor não é uma noção moderna de amor, mas partilha, né, divisão de amor. Quer dizer que existe uma constelação, né, na família que está imbricada também em um laço social. O engajamento de Antígona é o caminho através da qual também ela encontra sua voz, né, porque ela percebe a força do não. Ela se expressa e canta no decorrer da sua existência através de sua eternidade, né? Ela tem um canto criado para ela pelo compositor Handel, e esta voz, né, quando ela encontra sua voz, não é a voz que tem o nome de sua pessoa, né, mas o nome de muitas vozes, né? Ela se responsabilizou pelas suas escolhas, correu riscos pela sua crença. Eu me preocupo com a questão do clichê, né? Por isso eu acho que eu quis fazer essa investigação mais ampla, né? Porque não era só fazer fotografias e contar fazer uma narrativa, era também compreender melhor esse personagem. Eu vou voltar ao Hölderlin para terminar a minha parte aqui hoje, porque foi com o seu texto que eu encontrei com a Antígona. Eu percebo que ele trouxe uma visão muito especial e própria em sua tradução. Ele trouxe uma visão muito próxima da sua poesia, né? E por isso eu me identifiquei com uma forma de tradução, né? Ele faz suas anotações que acompanham a tradução da peça e nomeia sua tradução Um Retorno ao Nascimento, né? Assim que ele nomeou
o ato de traduzir essa peça, né? Sentimento que devia consistir em uma orientação para a natureza. Hölderlin era um poeta romântico, acreditava que a morte era ascensão da finitude, diferente da morte como tragédia dos gregos. E para mim, Hölderlin quer celebrar a vida e a natureza, mas de uma forma ainda não conhecida, como se estivesse diante da impossibilidade de acessar a natureza em sua integridade, né, em sua divindade. Hölderlin foi considerado como representante de uma modernidade animada por um sujeito que preconiza as ideias como as do Walter Benjamin, por exemplo, né? Ele atribuiu à sua Antígona a aproximação da consciência pelo desvio do divino. Aí, terminando mesmo, se retrabalho a história de Antígona foi para remontar uma história que contemplasse questões que me inquietam, né? Eu acho que o artista da montagem, ele fabrica muitas coisas heterogêneas, né, para acabar dispondo essas coisas e mostrá-las na correspondência das afinidades desejadas, né? Um exemplo disso pode ser hoje, aqui, o que a gente chegou aqui 2 horas antes e encontramos e dividimos nossos trabalhos, né? Questões de afinidades, né? A montagem, eu acho que ela expõe a construção de uma realidade, mas ela vai deslocando as coisas, né? E eu acho que a história de Antígona, com a sua memória, sua imagem, eu acho que serve para criar uma montagem de história junto à arte, cujos elementos, recolhidos na realidade, induzem um efeito de conhecimento novo, que se encontra entre a intemporalidade da ficção e a fatualidade do presente. Então, tratou-se nesse trabalho, gosto de chamar de pesquisa, porque tem bastante investigação também, né? De articular literatura, montagem, teatralidade, na direção de uma imagem que apresente um conhecimento, né? Para terminar, então, vou voltar ao teatro. Em 1948, o Brecht, logo após a guerra, adaptou e revisitou Antígona, imaginando uma luta contra o nazismo e a queda do Terceiro Reich. Então, ele recriou, imaginando essa luta, né? Colocou ela nesse lugar. Brecht escolheu essa alegoria da revolta contra a tirania. Seu combate oferecia, ainda que a guerra acabada, uma reflexão que lembrava, como um espelho, sua luta pessoal contra o poder absurdo, né, contra os crimes cometidos e as evoluções de um contrapoder pela força do eu superior. De certa forma, aqui retomando, né, Brecht se deu a liberdade de reinventar a Antígona, que se torna em sua peça uma mulher comum, mais próxima de nós atualmente, e que pode espelhar nossa condição atual também, inclusive da gente como brasileiros atualmente, né, que acho que a gente é um povo muito rasgado, né, entre a escolha da revolta e da resistência ou da resiliência e do conformismo passivo, né? A gente não sabe se a gente fica passivo ou se a gente vai fazer alguma coisa, né? Eu sinto que a gente está vivendo esse momento, né? Então, é isso. Tem que passar mais isso. Ah, sim. Dizem que dois de novembro, infalivelmente, de novembro, chove, e chove. E dizem que nesse dia, dizem os mortos, pelo menos um dia
dia, no ciclo dos séculos, no ciclo dos séculos, no ciclo dos séculos, refresque-se nossa estática existência. Pessoal, até agora eu não falei a respeito do meu trabalho, né? Na verdade, a minha relação com o tarô é uma relação muito pessoal, tá? É algo que eu tenho assim como uma distração que no fundo é muito séria, tá? Porque o que me trouxe também a esse evento, né, foi uma experiência de 2 anos de passagem, de ciclo de vida e morte, de morte em vida e de reinvenção, né? Que tem muito a ver com o que eu vou dizer, com o que eu vou discutir agora, que é a pulsão anarquista e os sujeitos irredutíveis. Vamos dizer que eu passei por uma situação de ser um sujeito irredutível e passei por uma situação também que eu considero uma experiência limite, tá? Quando a gente chega no fundo do poço e aí você descobre que tem uma porta assim para sair. E a minha experiência com o tarô, ela foi muito impressionante porque o que levou muitas pessoas a associarem Jung e o tarô é a questão da sincronicidade. E quando você aprende a ler o tarô, tá, é interessantíssimo porque você repete a pergunta e aquilo tem 78 cartas. E muitas vezes me aconteceu de eu repetir a pergunta e sair de novo a mesma sequência de cartas. Como é que você explica isso? Né? E ao mesmo tempo, assim, a gente percebe pelo tarô as passagens. Quando você está estagnado naquilo, aquilo pode repetir com outras cartas, porque os arcanos menores, eles reproduzem muitas coisas dos maiores, tem muitos ecos dentro do tarô, e as respostas são sempre as mesmas. Então, o tarô dá, sim, um quadro muito interessante do que você está passando. Se ele é um oráculo, eu ainda não tenho certeza. Às vezes acontece algo ali que aparece ser uma previsão, tá? E eu ainda preciso explorar mais para ter certeza, dizendo para vocês assim, é um oráculo. Agora, que é absolutamente fascinante, porque ele é da época medieval, ele atravessou a história, ele tem muitas figurações e montagens, né? Eu trouxe aí o Charles VI, o Visconde Sforza, são maravilhosas as figurações e as imagens, né? Então eu quis trazer um pouco essa questão do tarô, porque eu vivi isso durante esse período, tá? E vocês vão ver como ele tá aqui de algum jeito, tá? Aí sim o meu trabalho, tá? Que é o trabalho mais recente em que eu discuto a pulsão anarquista, que é o Discurso sobre o Louco, né? E eu quero primeiro mostrar essa sequência de imagens. No seu texto sobre a pulsão anarquista, Nathalie Saltzman chama a atenção para a existência de sujeitos irredutíveis, que fazem diferença no contexto social. São poetas, aventureiros ou defensores de causas idealistas que os destinam à repressão, pois esses sujeitos atravessam a vida em empreitadas arriscadas, exorcizando a sombra da morte. Nas palavras da autora, essas pessoas não possuem esses antolhos elementares que permitem aos mortais comuns ignorar que cada dia pode se apostar na cara ou na coroa, na vida ou na morte. Suas vidas são pontuadas por mudanças de identidade, de cultura, variações extremas de status econômico, como se eles dispusessem de muitas vidas, marcadas por rupturas, lances teatrais, encontros fulminantes e determinantes, com apetite sempre renovado por situações dramáticas e traumáticas. Olha, é antigo, né? O que marca nelas o enfrentamento da morte, de Thanatos, é uma carga afetiva que induz ou acompanha o gosto pela mudança, pela errância, pela marginalidade. É um valor da luta que essas mudanças têm contra as organizações de vida aprisionantes. Olha o louco, né? Por outro lado,
elas sofrem ao mesmo tempo de um desencantamento e uma extrema lucidez, que não lhes permite encontrar abrigo em nenhum laço estabelecido, em suas atividades ou nas posses materiais e espirituais, das quais muito procuram se cercar para se proteger da solidão e da morte. O sujeito irredutível, gente, é aquele que abraça a solidão com toda a força. É aquele que vive essa experiência da solidão até o limite. Tá? E vocês vão ver que interessante que é essa questão do laço social, que ao ser descartado, estabelece uma possibilidade de criativa. Tá? E é até uma espécie de paradoxo muito interessante que eu vou abordar aqui mais adiante. Nenhuma relação de posse contenta esses sujeitos irredutíveis e nômades. Além disso, falta neles o zelo pelas convenções sociais. Isso se manifesta em uma inquietude e gosto por ideias e causas que mobilizam formas de censura social, intelectual e mundana. São os desafiadores. Eles também conhecem, representam e lembram o lugar ativo da morte na vida. E simbolizam um ato escandaloso que os rotula. São os sujeitos que dizem a verdade a quem não quer ouvi-la. Fundamentalmente, não se preocupam em proteger as razões que os prendem. O que os ocupa é verificar se estão livres de qualquer amarra. De acordo com os Altman, nesse sujeito se encontra ativa uma outra pulsão de morte, ou destino para essa pulsão, que não seja mortífero. Trata-se de uma pulsão anarquista, que tem por objetivo abrir uma saída vital onde uma situação crítica fecha-se sobre o sujeito e o destina à morte. Os sujeitos irredutíveis procuram ativamente esse tipo de situação, mas muitos vivenciam isso em experiências limite. Trata-se de uma situação em que se estabelece uma relação entre o indestrutível e o perecível, do qual o sujeito não tem meios de se libertar e nem poder para modificá-la, mas não quer sucumbir a ela, de modo que essa proximidade com a morte exacerba a sua vontade de viver. Alguns sujeitos resistem a esse tipo de situação, enquanto outros sucumbem, e para Zaltzman, a fonte de energia, nesse caso, de enfrentamento, é a própria pulsão de morte, na sua modalidade anarquista. Chama esse fluxo de pulsão de morte mais individualista, mais libertário, de pulsão anarquista. A pulsão anarquista guarda uma condição fundamental de manutenção em vida do ser humano. A manutenção para ele de possibilidade de uma escolha, mesmo quando a experiência limite anula ou parece anular toda escolha possível. Trata-se de uma escolha pela vida e um levante libertário individual contra as formas sociais repetitivas. Ímpeto libertário que é trazido pela energia dissociativa da própria pulsão de morte. O que marca nelas o enfrentamento da morte de Thanatos é uma carga afetiva. Eu tinha passado por aí. Trata de uma escolha pela vida e de um levante libertário individual contra as formas sociais repressivas. Ímpeto libertário que é trazido pela energia dissociativa da própria pulsão de morte. Essa escolha pela vida implica em um rompimento com o laço social, em um desobrigar-se da ordem, em uma revolta contra a pressão exercida pela civilização. Zaltzman reconhece que o ímpeto libertário é uma atividade antissocial, uma última força de resistência contra o domínio unificador, ilusoriamente idílico, dulcificante e nivelante do amor ideológico. Em outras palavras, a saída para a dominação ideológica é a pulsão anarquista, que surge quando toda forma possível de vida desmorona e se busca na pulsão de morte forças para combater a própria aniquilação. Acreditamos que vale destacar, no entanto, que esse rompimento com o laço social emerge no domínio totalitário que ameaça a vida. Ou seja, gente, o rompimento com o laço social é quando não tem outra saída para o indivíduo. Tá? Que seria a experiência limite. Tá? Ou seja, a partir de um estado de barbárie e não de civilização propriamente dita. Tá? E aí essa barbárie, gente, pode ser histórica, como ela pode ser individual. Tá? Acreditamos que vale destacar, no entanto, que esse rompimento com o laço social, né, emerge quando o domínio totalitário que ameaça a vida
né, no domínio da experiência limite, ou seja, a partir do estado de barbárie e não da civilização propriamente dita, né, repetindo o que eu disse. Nesse contexto, os sujeitos irredutíveis são aqueles que diligentemente respondem aos excessos civilizacionais que ameaçam a pulsão de vida. Em outras palavras, algumas estruturas sociais exercem uma pressão definida em certas pessoas na sociedade para que sigam a conduta de rebeldia, ao invés de trilharem o caminho do conformismo. Importante frisar também que essa resistência anarquista se sustenta na lucidez e não na ilusão. Trata-se ainda, segundo a autora, de uma resistência a todo tipo de desumanização e um investimento no registro da sobrevivência e da necessidade antes do desejo. Comentando as experiências limites nos campos de extermínio, Zaltzman afirma que ela faz um estudo também sobre os campos de concentração. Tá? Poder resistir à morte é, antes de mais nada, reconhecer sua presença e renunciar aos subterfúgios. O espírito humano empresta às pulsões anarquistas a força para não se refugiar na recusa, na ilusão e na denegação. Essa forma de lucidez é o traço comum de toda experiência limite. A autoconservação depende da rapidez pela qual um ser humano submetido ao risco de destruição é capaz de captar que a destruição obedece a leis próprias, que somente a ela pertencem. Tá? Então, é nesse momento do limite e que é necessário uma extrema lucidez para que você consiga achar a porta de saída. Tá? E aí o estudo que ela faz dos campos de concentração é justamente isso, assim, onde essas pessoas encontravam esperança para resistir, né? Nós temos relatos assim maravilhosos, né, a respeito de como essas pessoas passaram por esse processo. O anarquismo é, assim, uma resistência da subjetividade frente às experiências totalitárias, especialmente verificadas em situações limites, que são responsáveis por instaurar a luta pela sobrevivência quando as garantias mínimas se desmancharam por terra, quando os desmandos totalitários ameaçam tanto as vidas individuais, quanto, paradoxalmente, até mesmo a continuidade da coletividade. Então, causa uma certa impressão, né, que o ímpeto libertário seja algo tão eminentemente individual, né? E essa é uma perplexidade que eu constatei em literatura, que assim, eu ainda estou tentando elaborar como é que desse salto do indivíduo a gente chega numa mudança na coletividade, né? Essa, vamos dizer assim, é a minha questão de pesquisa agora, né? Como é que o ímpeto anarquista é levado para as organizações, né? E como lá, de uma certa maneira, ele é abafado pelo amor ideológico, né? Pela coesão do grupo, pela pressão do grupo, né? E qual é o limite necessário, né, para que se estabeleça de novo uma ruptura, né? Essa é uma questão. Assim, todos os poemas que eu recitei aqui são do Fernando Pessoa, tá? Eu vou fechar então agora com o Álvaro de Campos. Não, só quero liberdade. Amor, glória, dinheiro são prisões, bonitas salas, bons estofos, tapetes moles. Ah, deixe-me sair para ter comigo. Quero respirar o ar sozinho. Não tenho pulsações em conjunto. Não me sinto em sociedade por cotas. Não sou senão eu, não nasci senão quem sou. Estou cheio de mim. Onde quero dormir? No quintal. Nada de paredes. Ser o grande entendimento, eu e o universo. E que sossego, que paz não ver antes de dormir o espectro do guarda-fatos, mas o grande esplendor negro e fresco de todos os astros juntos, o grande abismo infinito para cima, a por brisas e bondades do alto na caveira tapada de carne que é a minha cara, onde só os olhos, outro céu, revelam o grande ser subjetivo. Não quero, dê-me a liberdade. Quero ser igual a mim mesmo. Não me capem com ideais. Não me vista com camisas de forças de maneiras. Não me faça elogiável, inteligível. Não me matem em vida. Quero saber atirar com essa bola alta a lua e ouvi-la cair no quintal do lado. Quero deitar-me na relva pensando, amanhã vou buscá-la. Amanhã vou buscá-la ao quintal ao lado. Amanhã vou buscá-la ao quintal ao lado.
Amanhã vou buscá-la ao quintal, buscá-la ao quintal ao lado. Não, paraíso. E temos algo que chama. Embora, como uma ilha cercada de água por todos os lados, a vida o seja, por definição, de morte, quão incrivelmente fértil é o solo, intensamente real a miragem do arquipélago.